Na beira da enseada cinzenta, o velho Thomas, um pescador solitário que não devia nada a ninguém, preparava suas redes antes do sol nascer. O frio do amanhecer cortava o ar quando um movimento estranho na água capturou sua atenção. Algo ou alguém debatia-se na correnteza. Sem pensar, Thomas largou as ferramentas, tirou o casaco grosso e mergulhou. A água era gélida, cruel. Cada braçada parecia empurrá-lo para trás, mas ele persistiu. Quando alcançou o homem à deriva, percebeu que ele estava quase sem vida, com os lábios azulados e o corpo rígido. Na omoplata esquerda, uma tatuagem militar, antiga e desbotada, quase apagada pelo tempo, denunciava uma história que ainda não havia sido contada. Eles mal trocaram palavras naquela manhã, e ao romper do dia seguinte, veículos escuros da Marinha atracaram silenciosamente no velho cais de Thomas. Homens de farda desceram sem pressa. Um deles fez uma pergunta simples. "Você viu algo estranho?" Thomas apenas olhou para o horizonte, como se perguntassem a um rochedo o que o mar havia escondido. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Thomas vivia recluso há mais de uma década, desde que perdera sua esposa para o tempo e a ausência. Era um homem de gestos simples e poucas palavras, que preferia o isolamento à confusão da convivência. Sua cabana de madeira, erguida sobre estacas antigas, parecia tão esquecida quanto ele. E isso o confortava. Naquela manhã, enquanto a neblina ainda tocava a superfície da baía como véu de algodão, ele consertava suas redes com a precisão de quem repetiu aquilo por milhares de dias. A linha do horizonte ainda era âmbar quando um som estranho cortou o silêncio. Um grito abafado, um pedido fraco vindo das águas. A cerca de 50 metros, alguém se afogava. Braços lutavam contra a maré. A cabeça do homem submergia e surgia novamente, como se implorasse por segundos de ar. Thomas pensou. Poderia ser alguém bêbado, um pescador inexperiente, um problema, mas não hesitou. O corpo foi antes da mente. Ele já nadava. O mergulho roubou-lhe o fôlego, mas ele seguiu. Remou na diagonal usando a corrente a seu favor. Quando finalmente alcançou o homem, agarrou sua jaqueta ensopada e o arrastou para a superfície. Levou-o até a margem, um braço firmemente cruzado sobre o peito do desconhecido. A terra firme parecia nunca chegar. O corpo inerte pesava. Quando conseguiu deitá-lo na areia, começou a reanimação. Compressões torácicas, palavras murmuradas. "Não na minha baía. Não hoje." Quando finalmente o homem expeliu a água e respirou, Thomas caiu de joelhos, ofegante. Dentro da cabana, aqueceu-o com cobertores e lenha antiga. Colocou café para ferver e ajudou o homem a tirar a roupa molhada. Foi então que viu a tatuagem. Não era qualquer símbolo, era uma insígnia de elite. Reconheceu vagamente da época em que servira antes de desaparecer do mundo. O homem notou seu olhar. "Obrigado", disse a voz rouca e baixa. "Não vou te incomodar mais." "Você precisa de um hospital", respondeu Thomas, sem emoção. "Não, sem hospitais, sem registros." O homem permaneceu até a noite, quando o vento já cortava, como navalha. Disse que precisava partir. Thomas não perguntou para onde, apenas empacotou alguma comida e lhe entregou. O homem parou na porta. "Poucos teriam feito o que você fez." Thomas não se virou. "Qualquer um faria." Não, não fariam. E desapareceu na neblina, sem nome, sem trilha, como se o próprio mar o tivesse devolvido por engano. Na manhã seguinte, as notícias corriam pela pequena Port Haven. Um velho solitário havia tirado alguém do mar antes do nascer do sol. Thomas
Tentou seguir sua rotina, vendendo sua pesca no mercado, mas os cochichos já haviam começado. Ouvi dizer que virou herói hoje cedo, disse o gerente local contando o dinheiro. Só fiz o que era certo. Quem era o sujeito? Não perguntou, mas quis saber. Thomas partiu sem responder. Mas rumores não precisam de respostas. Para ganhar forma. Em poucas horas, os boatos se tornaram teorias. Tem coisa errada aí, sussurrou uma senhora na quitanda. Isso foi encenação, contrabando, drogas, talvez. Aos poucos, a curiosidade virou desconfiança. Os olhares passaram a segui-lo pelas ruas. Antigos conhecidos evitavam sua presença. 3 dias depois, Malcolm, dono da marina onde Thomas guardava seu barco, veio com o rosto tenso. A cidade está nervosa. A guarda costeira veio falar comigo. Não posso arriscar. Thomas apenas assentiu. Recolheu suas coisas. Uma rede reserva, a velha capa de chuva, uma foto amarelada de sua esposa no convés do barco que construíram juntos. Sem protestos, sem explicações. Levou seu barco para um cais abandonado, próximo à sua cabana. Mais longe, mais exposto, mas seu. Naquela noite, a luz bruxuleante de um lampião remendava uma rede enquanto pensava em como um único ato de humanidade podia se tornar motivo de expulsão. 3 dias de silêncio se seguiram. Até que, numa manhã fria, um envelope sem remetente apareceu embaixo de sua porta. Nenhum nome, nenhum selo, apenas o som do vento e um pressentimento. Dentro do envelope havia apenas uma folha simples de papel. Poucas palavras. Obrigado por não fazer perguntas. Se algum dia precisar de algo, ligue para este número. Abaixo, uma sequência de dígitos. No rodapé, uma assinatura enigmática. CDR, Comando Atlântico. Jim leu aquelas palavras com o mesmo cuidado com que lia a última carta de Sarah, escrita no hospital pouco antes de partir. Dobrou o papel com respeito e o guardou na antiga caixa de madeira onde mantinha suas memórias mais íntimas. No sábado, Jim desceu até a cidade para reabastecer suas provisões. Esperava calmamente seu pedido na loja de ferragens quando um homem de cabelos ralos e boné gasto, marcado com um emblema de veterano, o reconheceu do outro lado do balcão. Walker, chamou com um sorriso discreto. Era Bill Thornton, que servira no Golfo anos atrás. Ouvi dizer que você pescou algo diferente naquela manhã. A voz dele era baixa, quase conspiratória. Jim apenas assentiu com um gesto breve. A tatuagem que alguém viu era uma águia segurando uma âncora, 3 estrelas acima. Jim hesitou. Ele mesmo não comentara nada com ninguém. Os boatos se espalhavam como brisa em cidade pequena. Respondeu com cuidado. Talvez não vi direito. Bill se aproximou um pouco mais. Essa não é tatuagem comum. Vi ela uma vez só, no braço de um almirante que visitou nossa frota. Fez uma pausa, antes de continuar olhando discretamente ao redor. Se estou certo, era Harrison. Desapareceu há 6 meses, uma operação sigilosa que deu errado. Jim não reagiu visivelmente, mas o peso das palavras de Bill o acompanhou até o pier, como uma maré subindo devagar por dentro dele. Uma semana depois, ainda antes do sol subir, Jim consertava uma linha de pesca danificada. O ranger suave da madeira sob seus pés o alertou. 3 figuras se aproximavam pela trilha, marchavam com precisão. Mesmo na penumbra, Jim soube imediatamente. Militares. A que liderava, uma mulher alta com postura firme e insígnias de comandante, parou à sua frente e prestou continência. Senhor James Walker, viemos do Comando Naval da Costa Norte. Jim pousou a agulha, limpou as mãos nas calças gastas e se ergueu devagar. Sou eu. Precisamos que o senhor nos acompanhe à base. De Porto Norte. É voluntário, mas seria de grande importância. E sobre o que seria isso? Perguntou Jim, direto.
Não posso discutir detalhes aqui, mas posso garantir, o senhor não está em apuros. Muito pelo contrário, a base naval se escondia entre árvores e cercas, a 40 minutos dali. A segurança era rígida. Documentos verificados, veículos inspecionados, olhares atentos em todos os lados. Jim foi conduzido a um prédio discreto. Lá dentro, uma pequena sala de conferências o esperava. E nela o rosto familiar, agora limpo, firme, em uniforme branco, irradiando a autoridade contida. Sr. Walker, disse o homem, estendendo a mão. Contra Almirante Thomas Harrison. Jim o reconheceu sem esforço. Era o mesmo que puxara das águas geladas. Harrison fez um gesto para que se sentasse. O que vou contar agora é confidencial, mas o senhor tem o direito de saber. Harrison narrou os acontecimentos. Uma investigação interna sobre desvio de equipamentos militares, provas contundentes contra oficiais de alto escalão e uma emboscada traiçoeira durante o transporte de documentos. Foi drogado, jogado ao mar. Supunham que sumiria para sempre. Mas resistiu mais do que esperavam. E então o senhor apareceu, disse Harrison, com uma gravidade que pesava no ar. Sem saber quem eu era, sem questionar, apenas fez o que era certo. Houve um silêncio denso, apenas o som das ondas batendo. A distância atravessava o espaço. Harrison apoiou a mão no ombro de Jim. Já prendemos os culpados, mas descobrimos algo maior, uma falha ética profunda. Muitos seguem ordens, poucos seguem a consciência. Outro oficial entrou. Um homem mais velho, de uniforme escuro, com estrelas brilhando no peito. Sr. Walker, disse com voz respeitosa, queremos convidá-lo para atuar como consultor civil de ética no treinamento de nossos cadetes. Não como militar, mas como alguém que conhece o peso de uma escolha silenciosa. As sobrancelhas de Jim se arquearam. Era o máximo de surpresa que demonstrava. Sou só um pescador, murmurou. Exatamente, respondeu Harrison. Um pescador que arriscou tudo por um desconhecido, que não buscou aplausos nem explicações. São esses os valores que precisamos passar. O almirante mais velho pigarreou antes de completar. Também investigamos sua remoção da Marina. O Sr. Pierce recebeu uma reprimenda oficial. Seus privilégios de atracação foram restaurados. Caso quisesse, Jim poderia retornar à Marina, como se nada tivesse acontecido. Ele pensou por um momento no olhar baixo de Malcolm, nos sussurros da cidade, no modo como os homens apertavam o passo ao passar por ele na rua estreita da farmácia. Prefiro meu próprio Pierre, disse ele, com a voz firme e suave como madeira seca. É onde eu pertenço. Harrison assentiu, sem surpresa. Entendido. Mas agora você tem escolha, e isso também é importante. Ao fim da reunião, o almirante o conduziu até uma ampla janela do prédio administrativo. Lá embaixo, ancorado, com elegância, estava o USS Integrity. Não era imponente como os cruzadores distantes, mas cada curva do casco novo respirava propósito. A embarcação estava viva. Ela parte amanhã para sua primeira patrulha, disse Harrison com um brilho discreto nos olhos. Seria uma honra tê-lo conosco na cerimônia, como nosso convidado de honra. Jim não respondeu de imediato. Seus olhos seguiram os marinheiros no convés, se movendo com precisão e orgulho. Bandeiras ondulavam em câmera lenta contra o céu da manhã. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele, adormecido como uma âncora no fundo do mar, começou a emergir. Vou pensar, disse ele. E naquele tom simples, havia mais compromisso do que qualquer promessa jurada. Na madrugada seguinte, a estrada de terra diante da cabana recebeu um único veículo. Nenhuma comitiva. Apenas um jipe militar, seus faróis cortando o nevoeiro como faróis em mar aberto. Um jovem marinheiro desceu, segurando algo dobrado com o cuidado de quem carrega a memória. Ele subiu os degraus gastos da varanda e repousou o objeto ali, com delicadeza. Sem bater, sem palavras,
Apenas se colocou em posição de sentido, saudou a porta fechada e voltou a desaparecer na névoa. Quando Jim abriu a porta algum tempo depois, com a velha caneca de estanho ainda fumegante nas mãos, encontrou sobre a varanda uma bandeira americana dobrada com perfeição, dentro de uma vitrine triangular. Ao lado, uma placa de latão. Você não precisa se gabar, mas seu país sabe quem você é. Jim fitou aquilo em silêncio. Depois sorriu. Não largo, não para o mundo, mas com um calor tímido que há anos não visitava seu rosto. Curtido, com cuidado, como se tocasse algo sagrado, ele pegou a bandeira e olhou para o mar. Aquele mar que o ensinara a esperar. Aquele mar que tudo levava e devolvia sem aviso. Foi então que ouviu passos leves na trilha de terra. Era Tommy, o menino da propriedade vizinha, com 8 anos e curiosidade demais nos olhos. Ele parou ao ver Jim segurando a bandeira. E sem ninguém pedir, sem ninguém explicar, pôs a mão sobre o coração, como aprendera na escola. Jim olhou para ele e assentiu. Nenhuma palavra, nenhum gesto exagerado, mas algo passou entre os dois, de um tempo mais velho, de uma linguagem silenciosa feita de honra, não de ruído. Ao longo daquele dia, Portside falou, como sempre falava, mas dessa vez não com desconfiança, e sim com algo mais próximo de respeito. Jim sentiu quando foi à cidade. Os olhares mudaram, não se esquivavam mais. Os sussurros agora carregavam admiração. Malcolm Pierce o encontrou, diante do armazém, tirando o chapéu com um gesto hesitante. Soube do que aconteceu, de verdade, disse ele oferecendo a mão. O seu lugar na Marina ainda é seu, se quiser voltar. Jim aceitou o aperto, firme. Estou satisfeito. Onde estou? Ao entardecer, o sol pintou a baía com tons que só a memória sabe guardar. Jim se sentou no fim do pier, o cachimbo aceso e os olhos no horizonte. Um barco de patrulha passou próximo. Quando chegou diante do velho cais, os marinheiros a bordo ajustaram o rumo por um instante. Sem falha, formaram em posição de sentido, voltados para aquele pedaço de madeira gasto pelo sal e pelo tempo. Um deles levantou a mão em saudação. Jim se ergueu devagar, tanto quanto a idade permitia. Não respondeu com saudação militar. Não era mais seu papel. Mas tocou o boné com 2 dedos e fez um leve aceno de cabeça. De um homem do mar para outros. De alguém que entende, sem precisar dizer. Naquela noite, ele tirou a velha fotografia de Sarah da gaveta onde guardava seus poucos tesouros. Colocou-a sobre a mesinha ao lado da cama. O luar a tocava como se fosse lembrança encarnada. Você teria feito o mesmo, murmurou ele. Sempre soube que fazer o certo era mais importante do que estar seguro. Jim Walker, o pescador, o homem silencioso da Bahia, não buscou reconhecimento, mas encontrou respeito, e isso é mais raro que qualquer condecoração. Alguns homens pertencem aos livros de história. Outros vivem nos sussurros que viram lenda. E Jim finalmente pertencia. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós